bem-vindos a dynamicsport.com. Esta semana temos a filmagem do Toyota Supra, que foi lançado nos anos 90, esta versão a partir de 93, construída até 2002, e foi um carro icónico que ajudou a marca a subir muito a nível europeu, americano e sobretudo no mercado japonês. O que é que podemos falar sobre este carro? Esta é a versão de 93, com o motor 2JZGE, é a versão que vem preparada, ainda não é a versão turbo, mas é a versão que vem preparada já para poder levar. Este motor foi feito pelos engenheiros do Japão, da Toyota neste caso, que prepararam o carro para o comum comprador, que gostava de um carro com uma linha mais aerodinâmica, uma linha que deixasse o carro fluir mais, sendo que o motor está preparado para ser alterado posteriormente. Estes carros são muito utilizados em pistas para fazer drag, exatamente porque o motor vem preparado com os pistões forjados e com débitos mais diretos, com as capacidades superiores ao normal da construção do carro. O que é que podemos falar mais sobre ele? A consola do carro é toda mais virada para o condutor. É o típico carro dos anos 90, em que, sendo um carro japonês, é mais virado para a situação da performance, mais virado para apenas um condutor. É um carro que tem uns bancos um bocadinho mais pequeninos atrás, dá para levar talvez uma criança, mas é mais vocacionado apenas para um condutor e o seu passageiro. É um carro vocacionado para velocidade, tração traseira, no qual tem um aileron generoso atrás, sendo que o aileron, normalmente as pessoas vê-se muitos carros com ailerons, mas o aileron foi desenhado para carros de tração traseira para manter a tração cá em baixo. Como tínhamos falado a nível do aileron, como podem ver, este aileron foi desenhado para manter a traseira do carro em baixo, porque isto é um carro de tração traseira. O que é que se pode falar mais? Um carro de 93 já perfeitamente atualizado. Os farolins traseiros completamente transparentes, à semelhança daquilo que se é utilizado hoje em dia. Muitos destes carros foram construídos a pensar num futuro próximo, sabendo que eram os carros que poderiam ser valorizados, assim como são na atualidade. Temos aqui agora um senão. O grande problema no mercado português é o seguinte: a atualização destes carros para o nosso mercado tem dois problemas. Este é um carro japonês importado para a Inglaterra e posteriormente o atual proprietário mandou vir o carro para Portugal. Em termos de legalização, o Estado português é um Estado que cobra muito por causa das emissões. O que é que podemos falar mais sobre isto? É um carro que tem uma cilindrada um bocadinho alta, deve ser por causa disso que o Estado cobra os valores que cobra, mas não deixa de ser um carro histórico e icónico para a marca. Na realidade temos aqui 24 válvulas, 6 cilindros em linha, 3000. Ironia do destino. O mercado português é um mercado que está só vocacionado para certas marcas. Há muitos anos atrás, quando estes carros saíram, eram considerados praticamente em Portugal um protótipo, porque muito poucas pessoas os compraram, apesar de estarem disponíveis à venda. Infelizmente é quando estes carros aparecem num semáforo e aparecem outras marcas que o português costuma comprar, e depois é o ver-se navios, porque os motorzinhos não se conseguem aguentar à bomboca com estas máquinas. Olá pessoal, bem-vindos a dynamicsport.com. O meu nome é Luís Lopes e desta vez temos o Fábio, que nos vai mostrar aqui o seu Toyota Supra, um carro importado, que originalmente Japão, Inglaterra, depois aqui o Fábio adquiriu a viatura. Fábio, então, boa tarde, como é que estás? Boa tarde, está tudo bem? Bem-vindos ao canal Dynamic Spark. Fábio, nosso amigo Luís. Fábio, o que é que temos aqui para mostrar no teu carro? Como é que ele está a nível de motor e isso, como é que ele está? Olha, o carro está, já tem umas coisinhas, é o 2JZGE atmosférico, mas entretanto já lhe mudei a cabeça, pus uma cabeça trabalhada que comprei lá na Inglaterra também. Ok. Tem admissão, tem linha de escape, HKPS, basicamente é isso, mas por fora tem as alterações que se vê, para-choques, tem embaladeiras. A pintura é original? Não, a pintura já fui eu que a fiz também, pintei do verde do Eclipse do filme, do Velocidade Furiosa, era para pintar de laranja, mas depois decidi o verde. O Fábio tem uma oficina de chapa e pintura, não é? Está aqui sim. Paint Shop Low Cost. Podem seguir. Eu vou deixar o link no vídeo, estamos a gravar, vou deixar por
perguntar, tu tens um canal ou um Facebook feito só deste carro, não tens? Tenho uma página no Facebook só para o carro, vou pondo umas coisas que vou fazendo, que é Supra Hulk. Ok? É isso. Então e de resto, Fábio, como é que é o dia a dia com este carro? Este é o teu carro dia a dia, não é? Não, é o carro isto é só fim de carro de fim de semana? semana. Entretanto também estou a tratar da legalização dele, Pois, mas não está fácil, isso é que é a parte mais complicada disto, não é é? complicado, porque pronto, o Estado pede um valor para legalizar isto É um bocado caro. e pronto, eu entretanto tive que mexer em uns cordelinhos. Pá, pessoal, só para que vocês percebam a enormidade do que é a legalização deste carro, são à volta de 28 mil euros, não é? Sim, Fábio? 28.900 euros. Pá, 28 mil euros. Tu, um carro destes, se quiseres comprar um carro destes assim importado dentro da Inglaterra, qual é o valor que se paga normalmente para uma viatura destas? O carro para te chegar cá e para teres o carro minimamente arranjado, gastas sempre à volta de 20 mil euros. 20 mil euros, pessoal, mais 20 mil euros de legalização. Quase 30 mil. Quase 30 mil euros de legalização, pá, isto fica um carro por 50 mil euros. Obviamente que o valor do carro não é. Isto é um carro icónico da Toyota, foi um carro que foi desenvolvido, como já vimos previamente no outro vídeo, é um carro desenvolvido para corrida, praticamente porque o motor vem todo preparado já para conseguir ganhar mais carga. Neste caso o Fábio adquiriu um aspirado, ou seja, sem turbo. Ó Fábio, meteste-lhe uma cabeça que compraste na Inglaterra, há mais alguma coisa que queiras fazer para o futuro ou vais manter o carro assim como está? Não, eu tenho um kit turbo para lhe meter, mas enquanto isto da legalização não estiver tratado, não posso fazer por causa do CO2, não é? Pois, exatamente, é isso é que vai encarecer. Mas pronto, já tenho ali o kit turbo, tenho Muito bem. tudo preparado para entrar. Pá, é preciso que consigas legalizar o carro, porque isto, pá, quem esteja dentro do carro é um carro bonito de se ver, é um carro confortável de andar, barulhos parasitas tem quase nada, escutem bem este barulho. Bom, um carro de tração traseira, o motor está no ponto, o Fábio tem tido aqui um grande apreço por ele e mantido o carro o melhor possível que se consegue ter. E peças para isto, é fácil cá em Portugal? Não é nada fácil arranjar peças para isto, cá em Portugal, tem que mandar vir quase tudo lá de fora. Tens de ter conhecimentos lá fora para conseguires mandar vir peças, não é? Sim. Não existe um importador, não existe ninguém, nem a Toyota. Tem algumas peças, mas é muito poucas. Pastilhas, travão. São mais básicos. Sim, coisas mais básicas, filtros de óleo, essas coisas assim tem. Mas peças não há nada, tem que se mandar vir tudo fora. Epá, é uma pena porque isto é, infelizmente este carro nunca foi muito comercializado em Portugal. Isto é praticamente estes carros que andam na estrada, mais ou menos tens a noção de quantos é que existem em Portugal? Em Portugal, nacionais, andam uns 4, 5 talvez. Epá, 4, 5 carros, mesmo nacionais e importados. Importados somos uns quantos. Somos num grupo, somos à volta para aí talvez uns 50 donos de Supras portugueses espalhados pelo mundo. Mas com matrícula portuguesa e importados, deve haver aí talvez mais uns 7, 8 por aí. E não há mais. Não há mais. E vocês costumam fazer aqueles encontros do pessoal do Supra? Sim, todos os anos a juntam-se? gente encontra-se, temos encontrado sempre, todos os anos, nós juntamos uns bons carros. É bom esses eventos, são bons, a malta vai trocando opiniões, não é? Sim. Vão-se aconselhando uns aos outros. Pá, o que é que a gente pode dizer mais sobre este carro? É um carro icónico, não há assim muito. A única maneira de conseguir transmitir para quem nos vê é as pessoas sentarem-se num carro destes e conseguirem dar uma voltinha nele. Portanto, agradeço o vosso apoio, pessoal, aqui ao canal. Vamos deixar aqui vou deixar aqui os contactos também da parte do Fábio, da oficina dele, pessoal que queira trabalhar nos carros, qualquer coisa assim, vai ficar tudo designado no link. Quero agradecer a todos, um grande abraço e muito obrigado por assistirem ao nosso canal. Fábio, mais alguma coisa para ti? Não, é tudo, visita